e ele vem falar para nós sobre o tema contra as pobrezas, agir juntos. Vamos acolher o nosso irmão com uma linda salva de palmas, ele que veio de Brasília, a nossa capital, Walter de Castro. Deus, glória e louvor, eternamente ao Deus em São Vicente. Glória e louvor, glória e amor, por nos ter concedido o poder tão querido. Um bom dia a todos. Já pedi a bênção ali ao Padre Aguinaldo e eu saúdo a cada um de vocês que estão aqui presentes conosco nesse momento, a você de casa que nos assiste. É uma alegria grande estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre o ano temático da Sociedade de São Vicente de Paulo no Brasil. E pode se sentar, se acomode aí, e eu vou pedir para a banda me ajudar, minha banda me ajuda. O ano temático para 2017 e 2018, a gente vai trabalhar a espiritualidade de contra as pobrezas, agir juntos. Vicente de Paulo foi um santo que sempre atuou muito através da providência. Então eu queria que a gente cantasse um canto conhecido por todo mundo do Espírito Santo, né? Para que a gente pudesse fazer essa parceria com quem é por nós, né? A gente cantar assim: vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Diz aí do fundo do seu coração: Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser, canta isso. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Agora com a mão no coração, eu quero amar, eu quero ser, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. E para encerrar, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Amém. E é nessa esperançosa graça da ação do Espírito em nossa vida que eu convido você agora a fechar os seus olhos e a gente continuar nesse momento de oração, que quem souber pode fazer comigo, você de casa, você aqui presente. Vamos fazer a oração que está lá no nosso regulamento que a gente faz para as nossas visitas, às famílias, aquelas pessoas mais humildes que a gente visita. Peçamos ao Senhor que venha em nosso auxílio. Senhor Jesus, ajudai-me no bem que em vosso nome desejo fazer, porque só por mim nada posso. Sede comigo, enchei meu coração daqueles sentimentos que desejam inspirar ao coração dessas famílias, dessas pessoas que agora vou visitar. Ponde a persuasão em meus lábios, a verdade em minhas palavras, a prudência em meus conselhos e a paciência em minha expectativa. Fazei que a vossa graça ilumine essas almas irmãs enquanto me ouvir. Nada atribuirei a mim no êxito com que vos peço,
abençoeis minha missão vicentina. Sei, Senhor, que sou indigno instrumento e que nada valho, mas tudo me será possível se vos dignardes assistir-me, ó Jesus, bom pastor, Pai dos pobres, Consolador dos aflitos, que com vosso eterno Pai e Divino Espírito viveis e reinais em perfeita unidade por séculos sem fim. Amém. Amém. Então, novamente, bom dia a todos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, 2017 e 2018, a Sociedade São Vicente de Paulo no Brasil reflete como o seu tema de espiritualidade contra as pobrezas, agir juntos. Queria contextualizar para vocês rapidamente a entrada da reflexão dos anos temáticos na ação da vida da Sociedade São Vicente de Paulo no Brasil. Na gestão 2009-2013, teve início aos anos temáticos, onde principalmente um livro sobre o tema, ele nos ajuda a refletir e a aumentar a nossa espiritualidade vicentina naquilo que é o nosso carisma, não é? Que é servir e evangelizar aos mais pobres. Então, na gestão atual do Conselho Nacional do Brasil, a qual faço parte e se encerra agora no mês que vem, nós tivemos os 4 temas de 2014 até atualmente na seguinte ordem. Em 2014, foi missionários na caridade. Lembram disso? Não é missionários da caridade, como um soldado que age em prol do outro, mas na caridade, inserido no contexto para ser um missionário junto com. Em 2015, nós refletimos sobre o tecendo a caridade. Se recordam disso? Inclusive, a alusão desse blazer aqui foi quando foi refletido lá na Romaria Vicentina. Ele é todo feito de retalhos, né? E ele faz uma alusão muito própria ao sonho profético de Frederico Ozanam, que é reunir o mundo inteiro numa grande rede de caridade, onde cada um tem o seu papel importante. Não tem retalho maior ou melhor, mas uma teia que se constrói para ajudar a muitos. Aí, em seguida, o ano passado, nós tivemos o olhar de caridade. Um olhar de caridade. Para, assim como Deus, né, lá no Antigo Testamento, ouviu o clamor do povo, tomou conhecimento das suas dificuldades, desceu para junto daquele povo e em Moisés estabeleceu a salvação, a libertação do povo cativo, é o olhar de caridade que nós precisamos construir. E para esse ano, a gente vem trabalhar contra as pobrezas, agir juntos. E eu queria começar a refletir o tema com vocês, aproveitando a fala do Padre Joelso, que veio falar para a gente do carisma. Ele cita especificamente 2 episódios no ano de 1617, em janeiro em Folleville e em agosto em Châtillon, que marca profundamente o espírito do carisma que celebramos este ano em 400 anos. Percebam, em Folleville, quando a senhora Margarida Gondi fala ao Padre Vicente daquele pobre camponês que precisava de uma orientação espiritual, de que fosse ouvida a sua confissão, aí inicia um processo colaborativo que é preciso que a gente tenha em mente que a moção do Espírito nos vai fazer sempre caminhar em ação colaborativa. Nós não somos nenhuma sumidade ou exclusividade para atender ao pobre, mas nós somos chamados de forma muito personalizada e temos esse sopro no nosso ouvido pelo Espírito Santo para que o nosso olhar, a nossa ação e o nosso agir juntos seja em prol desses.
Então, olha só, não foi um bispo, não foi um outro padre que chegou ao ouvido de Vicente de Paulo e disse para ele ouvir aquela confissão. Foi quem? Foi uma mulher. E uma mulher leiga. Como o padre Joel se falava, imagine há 400 anos atrás. Conseguem perceber que nem o assentamento prático de dar ouvidos à figura feminina era tão considerado naquela época? Mas ele, com os ouvidos abertos para a caridade, soube ouvir, pela moção do Espírito, a voz daquela senhora que pedia para que ele fosse ouvir. E o segundo episódio, em Châtillon, no mês de agosto, também se preparando para celebrar uma missa, chega uma outra senhora da comunidade e diz sobre a situação de tamanha precariedade material e de doença vivida por uma outra família. E Vicente de Paulo, durante a sua pregação, toca o coração dessas pessoas para que muitas delas fossem prestar esse auxílio. Percebam, mais uma vez, foi uma outra mulher e, mais uma vez, uma figura leiga. Percebam, então, irmãos e irmãs, qual o papel de importância de cada um de nós. Não é necessariamente há que ser consagrado para que você possa ouvir do Espírito, ter a moção do Espírito, para que você se mova para a caridade. E aí advém todo o contexto dos 400 anos do carisma, em que nos qualifica como aqueles que prestam um serviço através da caridade organizada. Esse é talvez o nosso grande diferencial. E que nós temos que trabalhar melhor para o contexto hoje da igreja e da sociedade. Você que está em casa, você aqui presente no auditório, consegue perceber que muitas vezes, quando as pessoas mais humildes, mais carentes, batem lá na porta da nossa igreja e dizem assim: olha, eu vim aqui pedir uma ajuda, é muito comum que os paroquianos, as pessoas que participam da comunidade, encaminhem esta pessoa a um vicentino? Estou falando alguma coisa que não seja verdade, real? E aí nós lembramos assim, quando iniciamos a quaresma todos os anos, a grande exortação da leitura diz assim, que a oração, o jejum e a esmola é um qualificador do cristão. Então não está dizendo a palavra de Deus que a esmola é uma característica do vicentino. Por que quando as pessoas mais humildes batem na paróquia, eles encaminham para os vicentinos? Porque ainda fazemos uma leitura um pouco errada, um pouco estereotipada daquela preferencialidade que deve existir de todos para com o mais pobre. Então não deixe que isso aconteça, não. Você deve fazer a evangelização do trabalho junto ao pobre nesse trabalho sistemático de acompanhamento, para que você, acompanhando ele semanalmente nas visitas da sua casa, da sua residência, você possa auxiliá-lo a promovê-lo, você possa ter mecanismos para que você ofereça a ele condições de protagonismo, que ele saia da condição de necessidade. Quando bater lá na porta da igreja, qualquer um pode botar a mão no bolso e dar o dinheiro da passagem. Qualquer um pode dar o alimento que ele precisa. Nosso diferencial como vicentinos é fazer uma caridade que seja organizada. E sistematicamente para um acompanhamento. Por isso que nós devemos trazer isso de forma tão clara, tão expressiva, para que nós possamos mostrar às pessoas que o trabalho vicentino é um apostolado de evangelização das pessoas mais pobres, mais necessitadas. A obrigação de dar é de todos nós. De todos nós. Então, este ano, o ano de 2017 e 2018, contra as pobrezas agir juntos, nós vemos em Vicente de Paulo, nos exemplos de Folleville e Châtillon, a ação colaborativa que já existe
desde o início da nossa ação vicentina, como ação colaborativa. Foram as mulheres incentivando Vicente de Paulo a pregar e a exortar as pessoas a auxiliar, e é assim desde o início dos trabalhos vicentinos. Vamos recordar como é que se deu o início da atividade da Conferência Vicentina com Frederico Ozanam e os seus companheiros? Vocês me ajudam a recordar? Se lembram que quando Frederico Ozanam e os seus primeiros companheiros saíram para a ação de visitar aos pobres, o grande brado "Vamos aos pobres", a quem ele recorreu para a orientação das primeiras ações de caridade? Foi o aconselhamento de uma irmã, filha da caridade, chamada Rosalie Rendi, né? Lá no bairro Monfetard. Eles ainda não tinham a caridade organizada no nosso método como hoje, mas eles já procuraram aqueles que já faziam e aqueles que faziam da forma correta, organizada, direcionando a ajuda a quem precisava. Então, esta ação colaborativa, ela está junto desde o início da Sociedade de São Vicente de Paulo. Como família vicentina, precisamos dar passos concretos, e o Padre Joelson falou dos 4 projetos para esse ano, mas nós podemos, em cada local em que nós estamos estabelecidos, formar esta ação colaborativa e darmos as mãos. O livro que o Padre Misael escreve esse ano sobre o ano temático e nos orienta sobre a reflexão de espiritualidade para 2017, Contra as Pobrezas, Agir Juntos, ele traz uma expressão muito clara, muito própria, no início do livro, na sua apresentação, de São Vicente de Paulo, que diz assim: somos muito melhores e mais efetivos quando agimos juntos. E eu quero contextualizar para vocês, contar para vocês uma fábula, para a gente poder identificar bem a ação colaborativa em rede, a ação colaborativa de agir juntos. Existia em uma determinada localidade do mundo, uma região de roça, uma região camponesa, o estabelecimento de várias famílias que viviam da ação do plantio, da agricultura. Elas viviam daquilo que plantavam, que colhiam e trocavam, faziam a troca das suas mercadorias e viviam em comunidade. Uma determinada família tinha filhos pequenos e a plantação já ia grande em determinada época do ano. Ao final do dia, uma família deu-se conta que um de seus filhos pequenos, nada muito além do que 2, 3 anos de idade, havia se perdido. Não estava mais no seio da família. E houve uma comoção muito grande para procurar essa criança. A noite já caía, e uma criança fora desse domínio do lar poderia se perder, a noite esfriava, era muito desagradável, era perigoso para ela. E todos da família começaram a procurar esta criança. Todos. Até se embrenharam nas plantações, e a notícia foi correndo de família para família, das vizinhanças, que o pequeno da família tinha desaparecido. E a comoção foi tamanha que todos começaram a procurar. Mas de forma ainda pouco desorganizada, né? Cada um para um lado, cada um de um jeito, acendiam-se lampiões, lamparinas, e começou-se uma busca por toda a noite pela criança. Dado já a exaustão de tanto procurarem, alguém conseguiu reunir todo o grupo no espaço do interior desta pequena fazenda, propriedade, e disse assim: não é possível, ele é uma criança tão pequena, não poderia ter ido tão longe. Nós precisamos nos organizar melhor para fazer essa varredura e achar a criança. E foi quando alguém teve a ideia de dizer assim: vamos nos delimitar o espaço em 1 metro a 2 um do outro, dando as mãos, e vamos fazer uma varredura por toda a propriedade da plantação.
A gente estabelece um limite e vamos fazendo como que fosse um arado, um pente fino. E essas pessoas, no número que conseguiram se reunir, elas começaram a fazer isso e começaram a varrer um espaço da propriedade, um segundo espaço, e já por quase o amanhecer do dia seguinte, eles de fato encontraram a criança. Mas, infelizmente, ela havia falecido. Ela estava numa pequena vala, onde corria um córrego no meio da plantação, e ela acabou se afogando, caindo naquele espaço, meio barrento, fez uma poça d'água. E quando a mãe, de posse daquela criança, nos seus braços, ela foi ao pranto, ao desespero, ela bradou a seguinte frase: se nós ontem, no início dos trabalhos, tivéssemos dado as nossas mãos, talvez teríamos encontrado o meu filho ainda vivo. Perceba então, irmãos, que contra as pobrezas, contra as misérias, contra as dificuldades, contra qualquer situação, se nós nos dermos as mãos em ação colaborativa, nós vamos ter resultados muito melhores e mais efetivos. Mas tem que ser uma ação não mais para amanhã. Não pode ser ontem, porque ontem também já passou, já acabou. Mas tem que ser uma ação para ser hoje. Agora. Agora. Outro dia, falando sobre esse tema, num encontro vicentino, eu falava para as pessoas que estavam participando que elas pudessem se reunir 3 a 3, juntas, próximas, e fizessem uma experiência de colaboração efetiva, na hora, na prática. Então, eu vou convidar você de casa, se você estiver em grupo de 3 pessoas aí. Não vou pedir para ninguém fazer nada aqui não, tá? Pode ficar tranquilo, mas só para a gente poder ter a real dimensão de dar as mãos. Vocês lembram quando a gente estudava na escola, que a gente fazia uma cadeirinha montando os braços? Dava 2 braços assim, e apoiava, e alguém sentava em cima, e a gente fazia competição, até corria, pelo menos na minha época de escola era assim, né? Provavelmente, um sozinho não consegue carregar o outro. Mas quando você dá as mãos na ação colaborativa, você anda com seu projeto à frente. Então, eu quero desafiar muito a você hoje a refletir o quanto você tem produzido em termos de caridade e aquilo que você pode efetivamente produzir ainda muito mais quando você faz isso de forma organizada e colaborativa. A sua conferência pode ajudar muito mais se vocês fizerem trabalhos organizados. E o que é, por exemplo, hoje, a gente imaginar a estrutura do Conselho Nacional do Brasil, que vem trabalhando na gestão da Consórcio Emília, que se encerra agora em setembro, a mudança sistêmica, que já é um tema adotado pela família vicentina já há muito tempo. Há muito tempo. Mas não se promove mudança sistêmica ou mudança de estruturas na vida de qualquer um, se ela não inicia inicialmente em mim. Eu não posso ter exclusividade da caridade. Eu não posso achar que eu sou o melhor. Enquanto tem alguém aqui falando, tem um monte de pessoas por trás para que essa estrutura funcione. Pense lá no seu encontro vicentino. Todos que vão lá ouvem a palestra ou fazem a palestra? Não, tem aqueles que limpam o banheiro, aqueles que fazem a refeição, aqueles que preparam o ministério de música,
aqueles que fazem a intercessão, todos são importantes. E na ação colaborativa, tudo anda, tudo cresce. Então, hoje, o desafio nosso é pensar em termos de mudança de estruturas, para que possamos, em ação colaborativa, agirmos juntos contra as pobrezas, as misérias e as dificuldades. É você imaginar se, de fato, você já mudou a sua forma de enxergar o outro, a si mesmo e a ação colaborativa. Lá em Romanos, diz assim: transformai o mundo pela renovação de vós mesmos, da vossa forma de pensar, de agir, do seu proceder. Você está conseguindo fazer isso na sua vida? Cada vez que nós refletimos um ano temático da Sociedade de São Vicente de Paulo, aqui no Brasil, especificamente, que a gente tem um grande trabalho de assessoria espiritual para nos orientar, você tem agregado? Você tem agregado esses valores para você? Costumo dizer assim, tem 34 anos que eu faço parte da Sociedade de São Vicente de Paulo. Eu entrei ainda bastante jovem. Mas se do ano que eu entrei, eu não melhorei em nada, eu não tenho experiência de 34 anos. Pode ser que eu tenha um ano repetido 34 vezes. Será que eu melhorei nas virtudes vicentinas? Será que o meu zelo continua maior? Melhorou? A minha humildade, ela cresceu? Será que a minha mortificação, o desapego do meu próprio parecer, ele está mais evidente? Eu deixo que o outro também manifeste? Eu acato as sugestões do outro? Então, é preciso que nós possamos fazer isso para que, de fato, nós ofereçamos mudanças que sejam consistentes na vida das pessoas que nós pretendemos ajudar. Aos pobres, sobretudo. São eles que são, sabe, os destinatários de toda a nossa ação. A nossa ação evangelizadora tem que estar focada neles, voltada para eles, mas na participação deles conosco. Nós não temos como, de forma nenhuma, determinar historicamente que a vida de alguém seja determinada pela minha escolha. Isso foi sempre o que determinou a nossa ação vicentina e é o que deve fazer e balizar a nossa ação. Se nós queremos, contra as pobrezas, agir juntos para minimizar mais dificuldades, mais sofrimentos, nós temos que abrir mão do nosso próprio parecer para chegar a isso. Hoje, a família vicentina estabelece projetos em cada área onde tem mais de um ramo, para que nós possamos, com aquilo que melhor que temos em cada um de nós, oferecer ao serviço do outro. Essa é a nossa atividade, essa é a nossa função. Então, percebam, Vicente de Paulo ouviu as mulheres e fez a pregação. Convenceu as pessoas e elas foram para ajudar. E tudo isso é parte do nosso trabalho. A diferença, a grande diferença do primeiro discurso em Folleville para o segundo em Châtillon, é que no primeiro ele faz exortações a obras de misericórdia de cunho espiritual. Dar bom conselho, ouviu a confissão, não é? Esteve presente. Já em Châtillon, as pessoas foram visitar o doente, dar alimento a quem tinha fome, dar de beber a quem tinha sede. Uma coisa é mais importante do que outra? Não. Todas são igualmente importantes. O que vai diferenciar a nossa ação é saber a quem estamos direcionando a nossa ajuda. Se você visita alguém que precisa que você o escute, pratique a obra de misericórdia espiritual. Ouça, dê o bom conselho. Se você visita alguém
que precisa daquilo de comer, daquilo que é de vestir. Aqui está friozinho, né, na região. Imagino que muitas pessoas vão bater às nossas portas pedindo um agasalho, uma coberta. Então, tudo isso é importante. Temos um pacote definido para cada um? Não. Temos uma história de colaboração a ser escrita com cada um que vem até nós. Vicente de Paulo soube, pela moção do Espírito, ouvir e exortar e organizar a caridade e fundar as damas da caridade para dar assistência aos pobres da sua época, as filhas da caridade, para que pudesse, de forma organizada, atender a todas as pobrezas que havia no seu tempo. Nós temos que aprender com ele. Nós temos que aprender de Frederico Ozanam e os primeiros companheiros que devemos procurar aqueles que nos orientam para melhor produzirmos resultados em favor dos que sofrem. Pelas campanhas, pela nossa abnegação de irmos aos pobres, pelo nosso trabalho colaborativo, pela nossa formação, para que possamos, nos formando melhor, possamos ainda servir mais, de forma mais efetiva. Percebam, irmãos, mudar estruturas exige de nós um comprometimento que muitas vezes faz com que o nosso próprio parecer esteja destruído, que não prevaleça. Para que possamos dar respostas concretas na ação de pobreza, precisamos, de fato, nos unir, fazermos colaboração e nos organizar. Uma das formas que o Conselho Nacional tem dado a mão aos vicentinos do Brasil chama-se projetos sociais. Este mês de julho agora foi repassado aos conselhos metropolitanos os recursos para aqueles projetos que tiveram a sua avaliação favorável, contemplada. E o que é a ação do projeto social, senão uma ação colaborativa para agirmos juntos? A Conferência Vicentina, ou o Conselho, a obra, lá junto das pessoas mais necessitadas, ela vê a realidade de pobreza, idealiza uma forma de dar protagonismo e de mudar a estrutura daquela vida. É apresentado este projeto ao Conselho Nacional, que, através de comissão própria, avalia isso, orientada por um edital, e, através dessas avaliações, aqueles projetos que são acatados têm o recurso distribuído. Agora, já chegado esse recurso lá na unidade, cabe a vocês fazer de forma estruturada, organizada, que ele sirva de forma prática em benefício do resgate das pessoas que vão ser beneficiárias. Olha, pode ser a grande oportunidade. Um carrinho de lanche que é ofertado a uma família carente. Um curso que pode dar uma nova perspectiva de formação na vida de uma pessoa pobre. Tudo isso é ação colaborativa através de mudanças de estruturas. E nós conseguimos fazer sozinhos? Não. Efetivamente não. Então, irmãos, esse é o nosso trabalho. Buscar refletir o ano temático contra as pobrezas, agir juntos, é fazer uma reflexão muito própria daquilo que temos conseguido e, principalmente, do que não temos conseguido operar em forma prática para que a gente resgate, quebre o ciclo vicioso que muitas vezes escraviza as pessoas mais humildes, mais pobres. Vicente de Paulo, no seu tempo, já bem colocado pelo padre Joelson, no momento de reflexão anterior, ele usou de todos os mecanismos e de todas as formas possíveis. Ele era próximo das pessoas de influência na nobre sociedade francesa, ele tinha o apoio das pessoas leigas, ele conseguia doação de pessoas mais abastadas
para direcionar aos mais pobres. Ele organizou o serviço do clero da sua época através dos padres da missão para melhor atender as pessoas em estado de necessidade. Então, da forma que ele tinha, com os mecanismos que ele tinha, e de forma organizada, ele conseguiu oferecer aquilo que de melhor poderia ser dado. O Espírito moveu? Sim. Mas ele foi sensível ao Espírito? Também. Também. E hoje, para nós, cabe a reflexão. O quanto eu tenho sido movido pela ação do Espírito para que, de forma efetiva e colaborativa, eu ofereça o melhor. Se baterem na nossa porta e você der só a esmola, pode ser, sim, de fato, tudo o que a pessoa precisa no momento. Mas pode ser que amanhã ela vai voltar para buscar essa esmola novamente. E nosso trabalho, ele tem que criar em nós uma forma de inconformismo para que a gente mude estruturas. Mas se o seu coração não se move, não se sensibiliza para sentir essa indignidade pelo outro, nós não vamos conseguir mudar. Nós não vamos conseguir mudar a nós e, objetivamente, não vamos conseguir oferecer nada que efetivamente mude a vida do outro. Então, pensa aí em casa, da forma que a gente propôs para vocês, com as mãos dadas em cadeirinha, a gente vai conseguir carregar um ao outro, dando o suporte que a gente precisa naquele momento de caminhada difícil, naquele momento que a gente não consegue sozinho. E é por isso que a gente cantou lá no início, né? Sozinho eu não posso mais. Ou talvez, criando algo ainda de muito pessoal, eu vou dizer que sozinho eu posso muito pouco. Qual é o nosso desafio hoje, irmãos e irmãs, sobretudo para nós, cristãos vicentinos? Abrir o seu coração para aquilo que Deus realmente tem pensado para cada um de nós e, sobretudo, para aquilo que podemos fazer em favor dos nossos irmãos mais pobres. Tem que começar pelo nosso engajamento, pela nossa conversão diária, pela disposição em ir até o outro. Reforço para vocês aqui aquilo que eu já falei. Quando o Senhor, vendo o seu povo cativo lá no Egito, Ele ouve o clamor desse povo. Ele vê a sua aflição. Ele toma conhecimento. E Ele resolve agir. São todos gestos de ação. Ouvir, ver, tomar conhecimento e agir. Isso tem que vir de encontro ao nosso coração e também remexer as estruturas internas do meu ser, do meu coração. Eu não posso me conformar com isso. Então, propor para nós a reflexão de contra as pobrezas agir juntos requer uma reconstrução dentro de mim de valores que podem estar aqui há muito tempo sendo repetidos, mas não construídos e lapidados para o melhor. Vamos repetir comigo assim? Somos muito melhores e mais efetivos quando agimos juntos. Somos muito melhores e mais efetivos quando agimos juntos. Palavras de São Vicente de Paulo, onde nós celebramos já 400 anos de um carisma que parece ser uma exortação para nós hoje, agora. A obra de misericórdia espiritual e corporal, ela é necessária hoje. A família Vicentina Internacional trabalha hoje
o tema da acolhida do estrangeiro, né? Eu era estrangeiro e me acolheste. Olha quanta dificuldade todos nós temos visto, né? O Papa Francisco exorta tanto as pessoas a acolherem, e fronteiras ainda se fecham. E talvez nós aqui, na posição que estamos, ainda não temos tanto a influência de pessoas vindo de outras nacionalidades. Na fronteira do país, a gente tem notícia, agora no final de julho, da criação de uma conferência vicentina, no estado de Roraima, em Boa Vista, onde o trabalho deles é efetivamente acolher os venezuelanos que estão saindo do seu país, dado as graves dificuldades que estão passando por lá, e eles estão sendo acolhidos por lá, talvez tendo uma refeição ao dia, oferecida pelas Filhas da Caridade, e os vicentinos que começaram a se organizar lá, Conferência Bom Pastor. Que Deus abençoe os trabalhos e frutifique lá em muitas outras unidades vicentinas, para que possa dar atendimento a essas pessoas. E nós temos que agir em prol deles também. E nós vamos pensar assim, isso não atinge a nós? Não atinge a nós aqui no estado de São Paulo, ou lá em Brasília, de onde eu venho, de onde eu moro? Não, esse estrangeiro que entra lá não afeta a mim? Afeta, amigos. Nós vivemos num sistema de estruturas. Semana passada, eu perguntava para um jovem assim, num evento, se você der um chute numa pedra, o que a sua boca fala? Ele diz assim, ai. E é verdade, né? Porque a dor foi lá no pé, mas o cérebro comandou um registro de que estava alguma coisa desorganizada. Então, quando a gente não se preocupa com o pobre ou o necessitado, estrangeiro, lá que está sofrendo, fugindo das suas guerras, das misérias do seu país, ou dos venezuelanos que entram lá por Roraima, ou dos pobres aqui mesmo do nosso local onde vivemos, aqui em São Paulo, lá em Brasília, nós estamos virando as costas para Deus, que salvou a todos e a cada um de nós, sem distinção. Sem distinção. Então, que nós possamos aprender deste ano temático de contra as pobrezas, agirmos juntos, a ir mudando o nosso interior, a nossa forma de ver, a nossa forma de pensar e de agir, para que, abrindo mão daquilo que é próprio da nossa identidade vicentina, possa ser ainda melhor estruturada para podermos servir melhor aos pobres. Somos melhores e mais efetivos quando agimos juntos. Somos melhores quando a nossa caridade ela está efetivamente organizada. Somos melhores quando abraçamos a causa do pobre. Especificamente no ano temático de 2015, quando a gente teve a oportunidade de falar do Tecendo a Caridade, eu vivi a experiência de ir passar um dia com uma pessoa que era atendida pela conferência, e ele trabalhava com reciclagem, né? Ele sustentava a sua família com reciclagem. Eu fiz a experiência de passar um dia inteiro com ele, catando material. Papelão, papel, ferro, latinhas. Eu confesso para vocês que no final do dia eu não tinha a força física dele, eu estava arrebentado, quebrado de tanto abaixar e jogar as coisas no carrinho e depois separar, para que viesse uma atravessadora ainda e carregasse o material dele, e ainda tirasse uma parte do lucro dele para ser vendido na cooperativa. Mas foi uma grande experiência que nos credenciou a dizer assim, somos melhores e mais efetivos quando agimos juntos, bebendo da dificuldade do outro, mas também partilhando do seu gozo, da sua alegria. É isso que Deus nos oferece, não é? São Vicente nos ensina que, se 10 vezes você for verdadeiramente aos pobres,
10 vezes você vai encontrar a Deus. Pode ser que o Deus que a pessoa mais humilde, mais pobre enxerga, seja a ação da sua pessoa, da nossa pessoa, efetivamente na vida dela, amando-a, ouvindo-a, abraçando-a e estando com ela nas suas necessidades. Que possamos nós, irmãos, então, darmos as mãos efetivamente. Quando? Hoje. Quando? Agora. Para que, de fato, contra todas as misérias, contra todas as pobrezas, contra tudo que escraviza o nosso agir juntos, seja a resposta mais concreta de Deus em favor daqueles que Ele tanto ama. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Obrigado, Walter de Castro, de Brasília.